Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigos telespectadores, sejam sempre bem-vindos à nossa emissora e nós vamos começar agora mais uma edição do Jornal Regional e você vai conferir conosco as principais manchetes desse finalzinho de semana. Rede social X, o antigo Twitter, não cumpriu ainda as determinações do Supremo Tribunal Federal e pode ser suspensa a qualquer momento no Brasil. Eleições na Venezuela completam um mês sem solução. E a Polícia Federal investiga a milícia digital supostamente ligada ao grupo do prefeito de Rio das Ostras. Governador Cláudio Castro cumpre agenda em Teresópolis. E uma jiboia é filmada em Cachoeiras de Macacu em raro registro. E a circulação de trens em Guapimirim é restabelecida. Você vai acompanhar ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora da Rede de TV+, e o andamento das eleições na região e também a previsão do tempo. Está no ar mais uma edição do Jornal Regional. E seguimos com as notícias. A rede social X, antiga Twitter, informou nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, que espera que a plataforma seja bloqueada no Brasil após anunciar que não vai cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Moraes intimou o bilionário Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. No caso de descumprimento, dizia a intimação, a rede social poderá ser suspensa no país. Outro fato que deixou juristas indignados foi a intimação judicial ao X por meio da própria rede social, que é apontada por parlamentares também como surreal. Até o horário, a plataforma não havia se manifestado e corre o risco de ser retirada do ar a qualquer momento. É o que determina uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A intimação, postada pela conta do STF na própria rede social, exigiu também o pagamento de multas pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores. Na postagem, o perfil do bilionário Elon Musk, dono do X, foi marcado. A forma como a intimação foi feita gerou divergências. Hoje, outra empresa de Musk, a Starlink, de internet via satélite, se manifestou sobre o bloqueio de contas bancárias, determinado por Moraes na semana passada. O ministro mandou bloquear todos os valores da empresa para garantir o pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira contra o X. Em nota, a Starlink classificou como inconstitucional a decisão de Moraes. Afirmou que a ordem é baseada em uma decisão infundada e disse que vai recorrer na justiça, já que a empresa não possui filiação com o antigo Twitter. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de intimar o bilionário sul-africano Elon Musk em nomear em 24 horas um novo representante legal no Brasil para o X, sob a ameaça de suspender as atividades da rede social no país, deve intensificar a campanha nacional pelo impeachment do magistrado. Essa medida, anunciada na noite de quarta-feira, dia 28, provocou o reforço imediato à convocação de políticos de direita e de movimentos sociais conservadores para um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde de 7 de setembro. Bom, o que se conclui é que essa disputa de poder não terá ganhadores, mas, de certo, muitos perdedores. E o protagonista das perdas, adivinha? Eleições na Venezuela completaram um mês sob acusações de fraude e o país continua sob pressão da oposição e de países estrangeiros que questionam os resultados oficiais e cobram a divulgação detalhada das atas de votação. Após declarar que será feita uma mega eleição legislativa local e regional em 2025. O presidente Nicolás Maduro anunciou agora uma reforma ministerial
que abrange cerca da metade dos ministérios. Na terça-feira, o ex-candidato da oposição, Edmundo González, não compareceu novamente diante do Ministério Público da Venezuela para prestar depoimento. Ele foi convocado 2 vezes nesta semana, segundo a aliança política, abre aspas, plataforma unitária, fecha aspas, González estaria sofrendo perseguição e assédio judicial. E as atas eleitorais reunidas pelos partidos indicaram que a oposição teria vencido as eleições presidenciais no país. A líder oposicionista Maria Corina Machado levou uma multidão para as ruas de Caracas. Os manifestantes acusam Nicolás Maduro de fraude eleitoral e alegam que Edmundo González Urrutia é o verdadeiro vencedor do pleito. Já Maduro pede a prisão de Maria Corina e de Edmundo, culpando a oposição pelos atos de violência nos protestos pós-eleitorais, que levaram a ONG Human Rights Watch a fazer um apelo endereçado aos mediadores da crise, os presidentes do Brasil, Colômbia e México. Segundo a entidade, 23 manifestantes e um membro da Guarda Nacional Bolivariana foram mortos durante a repressão, que deixou ainda mais de 2.000 presos, incluindo 130 crianças e adolescentes e 20 pessoas com deficiência. A ONG também expressou sua preocupação com 3 propostas apresentadas pelos mediadores: novas eleições, confiar na decisão do Supremo Tribunal da Venezuela sobre o resultado e conceder anistia geral. Mais uma vez, as opções para resolver a crise da Venezuela parecem esgotadas. Por um lado, o poder de Nicolás Maduro continua. A coligação de forças institucionais que o mantém no poder, incluindo as Forças Armadas, permanece coesa. Por um outro lado, a oposição insiste em não perder a esperança de mudança e pressionar de todas as formas, sejam nas ruas, nos meios de comunicação e no mundo. Por outro lado, há uma comunidade internacional que tenta mediar entre as forças cujas as propostas foram rejeitadas por ambos os lados. Entretanto, a maioria dos venezuelanos vê que, tal como aconteceu em anos anteriores, a crise comunitária pode aprofundar se não houver uma solução política. E a notícia das eleições no município de Rio das Ostras vira caso de polícia. Marcelino Borba, prefeito de Rio das Ostras, é acusado de fraude eleitoral contra Carlos Augusto Baltazar, candidato à frente nas eleições de 2024. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornal O Dia. A atuação de uma milícia digital cometendo crimes na internet pode ter sido decisiva para a eleição do atual prefeito Marcelino da Farmácia em 2020. Segundo o jornal O Dia, a suspeita é de que o grupo que atuou fortemente nas eleições passadas continua ativo nesse pleito, promovendo ataques e fake news contra a principal candidatura da oposição de Carlos Augusto Baltazar, do PL. Nessas eleições, embora não seja candidato, o prefeito Marcelino aposta todas as suas fichas no candidato a vereador e presidente do Legislativo Municipal, Maurício Braga Mesquita, que tem como vice a secretária de Promoção Social, Eliara Fialho. Bom, pelo menos isso é o que apura uma série de inquéritos policiais instaurados tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal. Através do inquérito policial de número IPL 2021-006-0425, o delegado da Polícia Federal, Carlos Eduardo da Costa, aponta alguns suspeitos da participação da milícia digital pró-grupo de Marcelino. Entre os intimados para depor estão Anderson de Almeida, Maiara Borba, a filha do prefeito Marcelino da Farmácia. Recentemente, novos inquéritos também foram abertos
tanto na Polícia Civil quanto na Federal, apontando os novos personagens no esquema, como, por exemplo, o blogueiro Armando Escudeiro. Alvo de diversas condenações e inquéritos, o cidadão, que atende pela alcunha de Dr. Escudeiro, recentemente anunciou apoio público ao candidato de Marcelino, Maurício BM, enquanto propaga diversas fake news contra seu principal adversário nas redes sociais. Outro cidadão apontado como suspeito é o artista circense Vitor Flores, denunciado na Delegacia de Repreensão a Crimes de Informática, pela produção de material difamatório contra Carlos Augusto. Os vídeos gravados e produzidos por Vitor são amplamente divulgados em centenas de grupos de WhatsApp e Telegram supostamente alimentados pela milícia digital. Vitor foi o artista contratado oficialmente pela campanha de Marcelino em 2020 para apresentar seus vídeos e hoje serve a campanha de BM atacando seu principal opositor. É factual o desespero do atual governante da cidade, Marcelino Borba, porquanto envereda por caminhos tortuosos. O candidato de oposição, Carlos Augusto Baltazar, tem larga vantagem sobre o concorrente e deve ser o próximo mandatário da cidade. O governador Cláudio Castro entregou títulos de propriedade e participou de eventos políticos com o candidato a prefeito do PL em Teresópolis. O governador Cláudio Castro cumpriu a agenda em Teresópolis nesta quinta-feira, dia 29. O primeiro compromisso foi de entrega de títulos de propriedade a moradores do bairro do Caleme e da rua Mato Grosso, que acontece às 9h30, no ginásio poliesportivo Pedro Jaara Pedrão, acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, do presidente do ITER, Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, Robson Claudino, e do prefeito Vinícius Clausen. Trata-se da segunda fase de entregas feitas pelo Titula Terê, Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social de Teresópolis, lançado em janeiro de 2023 pela Prefeitura, um trabalho conjunto com o ITER, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a 1 Grau Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para atender às diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2011, e a Regularização Fundiária Urbana, Lei Federal 13.465/2017, junto com o RGI emitido pelo cartório do Terceiro Ofício de Teresópolis, os moradores receberam um kit com a certidão de regularização fundiária, a planta individual, o memorial descritivo do imóvel e o número de inscrição do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O governador se seguiu com caminhada política e reuniões com líderes religiosos. Após o evento no Pedrão, o governador caminhou pela várzea em apoio ao candidato a prefeito e vereadores de Teresópolis pelo PL, Alex Castelar, encerrando o evento na Calçada da Fama, com o tradicional café na padaria Império. Em seguida, o governador se reuniu com o pároco da Igreja Matriz de Santa Teresa, Padre Jorge Medeiros, e almoça com um grupo de pastores evangélicos. Na oportunidade, nós tivemos também o prazer de flagrar o nosso amigo de bancada e o nosso irmão Maurício Aragão, que também é candidato na cidade e estava presente no evento. Fica aí o nosso abraço ao nosso amigo Maurício Aragão e que você tenha boa sorte na sua empreitada aí em Teresópolis, Maurício. E a Justiça homologou um ataque para a implementação do Parque Natural Municipal das Águas de Teresópolis. Notícias que vocês acompanham com Dilma Beck. A primeira vara civil da comarca de Itaboraí, Rio de Janeiro, homologou, na última segunda-feira, dia 26, o termo de ajustamento de conduta, firmado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente INEA, e a Prefeitura de Guapimirim, para a implantação do Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim e execução de projetos de reflorestamento ambiental. O acordo prevê a consolidação da Unidade de Conservação Ambiental, que só existe no papel, e estabelece por parte dos entes envolvidos a elaboração de um plano de manejo, sinalização e demarcação do parque, além de desapropriações necessárias e regularização fundiária. O Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim foi instituído pelo Decreto Municipal número 972/2013, que previa uma área aproximada de 1.830 hectares, o equivalente a 2.563 campos de futebol.
Os recursos para a implementação viriam do governo estadual e da Petrobras como forma de compensação ambiental do antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro em Itaboraí, e que afetam a região. As obras desse polo começaram em 2008, mas foram interrompidas em 2015 por conta dos escândalos da Operação Lava Jato. Em maio de 2024, as obras foram retomadas. Desde então, a estatal petrolífera já destinou R$ 4 milhões ao Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, para a implementação da unidade ambiental. Em 2013, a Petrobras firmou um termo de compromisso para obter licença ambiental para a exploração na área do antigo Comperj. O documento de quitação definitiva nunca foi emitido pelo INEA, porque o Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim nunca foi concluído. E o Ministério Público do Rio de Janeiro explicou que, abre aspas, o documento em complementação ao ataque do Comperj, atual Gaslub, assinado pelo MPRJ em 2019, estabelece critérios a serem observados para a execução de projetos de restauração florestal pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo INEA. Deverão ainda priorizar esforços para a aprovação de ações de restaurações ecológicas nas faixas marginais de proteção das subbacias hidrográficas de Caceribu e Macacu e no PM-MAG. E nós voltamos a Guapimirim com a saga dos Passageiros da Agonia. Notícias que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. A circulação de trem na extensão Guapimirim, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi restabelecida após 5 dias. O serviço estava suspenso desde a tarde do último sábado, dia 24, devido a uma ocorrência técnica com a locomotiva, e foi normalizado nesta quinta-feira, dia 29, conforme aviso divulgado pela Supervia nas redes sociais às 14h49. A extensão Guapimirim conecta os passageiros entre esse município e a estação de Saracuruna, em Duque de Caxias, passando por Magé na Baixada Fluminense. E por falar em trem, vale lembrar que as operações serão interrompidas no próximo dia 8 de setembro, novidade, né? Num domingo, as extensões de Guapimirim e Vila Iomirim em Magé e também no trecho entre Saracuruna e Gramacho, ambas estações situadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A concessionária informou que fará manutenção na via férrea e na rede aérea. O serviço será normalizado no dia seguinte, dia 9, promete a empresa. E uma jiboia é filmada em Cachoeiras de Macacu em raro registro. Dilma, informa essa notícia aí pra gente. A ONG SOS Vida Silvestre, que atua na proteção da biodiversidade da Mata Atlântica entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, divulgou um vídeo de uma jiboia em seu habitat natural. O registro foi feito por ambientalistas enquanto monitoravam a fauna local. O vídeo mostra a serpente rastejando pela mata em uma área preservada, reforçando a importância da conservação desse bioma ameaçado. Esse registro é considerado de grande importância por biólogos e ambientalistas. A Mata Atlântica, que abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, enfrenta sérias ameaças devido à destruição do habitat. A divulgação desse vídeo chama a atenção para a necessidade de proteger e conservar áreas florestais remanescentes, vitais para a sobrevivência de espécies como a limpa-campo. A organização SOS Vida Silvestre trabalha ativamente para preservar os corredores ecológicos entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, buscando garantir que espécies ameaçadas possam sobreviver e continuar desempenhando seus papéis ecológicos. Acusado de envolvimento em morte de PM é preso em Rio das Ostras. O crime aconteceu em julho, em Cariacica, no Espírito Santo. Rodrigo. Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio, em ação conjunta com o 32º BPM de Macaé, e Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo, após levantamento de dados e trabalho de monitoramento, e informações repassadas pelo Disque Denúncia 22 53 11 77, prenderam nesta quarta-feira, dia 28, em Rio das Ostras, na região dos Lagos, o acusado e foragido da Justiça do Espírito Santo, Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro, vulgo menor ou Playboy, de 18 anos.
Ele é oriundo da facção criminosa Família Capixaba FC, que é ligada ao 3º Comando Puro TCP do Rio. Playboy, segundo a polícia, é um dos envolvidos na morte do policial militar Magno Colati. O crime ocorreu no dia 4 de julho, no bairro Mucurim Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. O militar estava de folga quando foi baleado por ao menos 5 tiros. Colati chegou a ser socorrido e levado para um pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Magno era sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo. De acordo com testemunhas, o policial estava de folga e passava em uma moto. Os criminosos passaram em outra motocicleta, reconheceram o sargento e atiraram. Ainda segundo as investigações, outros 3 envolvidos na morte do policial seguem foragidos. Marcelo Wesley Alves da Silva, vulgo Pichula, ele é quem a polícia afirma ter realizado os disparos. Os outros 2 acusados são Edson Lucas Colaça de Souza e Wendel Marques dos Santos. Ainda segundo informações, Pichula pode ter se refugiado em comunidades do TCP no Rio. E nós vamos acompanhar agora a previsão do tempo, que tem o mês de agosto terminando com dias secos e quentes no Brasil. Já no sudeste do país, toda a região ainda vai seguir sem previsão de chuva. Em São Paulo, a máxima já pode alcançar os 28 graus e com qualidade do ar ficando bem prejudicada. Logo nas primeiras horas da sexta-feira, a condição é de um pouco de névoa e até nevoeiro na cidade de São Paulo, condição que pode ser registrada também na zona da Mata Mineira. À tarde, o sol predomina, quase sem nuvem no céu e volta a esquentar. Previsão de calor também em Vitória, com máxima que já pode se aproximar dos 30 graus. No interior de São Paulo, a situação em relação às queimadas começa a preocupar já a partir dessa sexta, situação que pode se agravar nos próximos dias. As máximas vão subir de maneira mais rápida, inclusive no Rio de Janeiro e em Manaus, com temperaturas que já podem chegar a 30 a 34 graus. Em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 23, mas em Salvador a temperatura pode alcançar os 26, enquanto Cuiabá vai seguir ainda com temperatura na casa dos 39 graus. E tem um alerta: setembro já começa com a maior e mais poderosa onda de calor sufocante do ano. O fenômeno pode ser mais forte que os 2 primeiros registrados em 2024. A frente fria deve avançar apenas na segunda quinzena. E assim nós terminamos mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês e desejando um belíssimo e maravilhoso final de semana a todos. Muito obrigado e até a próxima edição. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas, na terra, no mar, no ar. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagino que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?